de visão, identidade e propósito. E hoje eu quero falar com você sobre como não perder isso. Tudo que você recebeu aqui foram riquezas, irmãos, que não tem preço. Alguém me perguntou essa semana, uma irmã que é de outro prédio, não sei, acho que ela é de outra igreja. Ela me perguntou quanto que eu pagava para fazer um casamento. Eu fiquei até surpreso com a pergunta, porque não é um costume nosso. Eu falei, não, nós não cobramos. A única coisa que nós pedimos é que você faça o curso de noiva. Mas da mesma forma, cada um desses pastores estiveram aqui nesses dias, né, dando o seu melhor, querendo ver vocês sendo marcados. E eu te falo, o preço disso aqui, irmãos, é inestimável. Amém? Quantos testificam disso? Diga amém. Você recebeu muitas riquezas aqui. E sabe que é muito importante nós conservarmos isso. Nós guardarmos a visão, o propósito, a identidade. Né? Como radicais livres, né? Nós temos um legado. E manter essa chama acesa é fundamental. E sabe, eu quero falar com você justamente a respeito disso hoje. Uma das coisas que nós vemos na caminhada cristã é que é impossível de você vivê-la sem ter perdas. É muito comum você passar por elas. Às vezes, algumas perdas que fazem parte do propósito de Deus. Algumas, às vezes, nos pegam de surpresa. Às vezes você vai passar por escassez. E o que eu quero te dizer hoje é que você precisa entender isso. As perdas fazem parte do processo. Amém, irmãos? Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado? Fala para ele, as perdas fazem parte. E uma das coisas que nós precisamos entender como liderança de jovens, irmãos, é que essa é uma geração que não é acostumada com a perda. Eles não estão acostumados com a dor. Esses dias eu vi um adolescente, nós estávamos num mover, e ele de repente, né, com dor de cabeça, ele tirou da mochila dele uma necessaire, e ali tinha no mínimo umas 10 cartelas de remédio. E eu perguntei para ele, o que está acontecendo? Ele, não, estou com dor de cabeça. Pegou o remedinho, já tomou. E sabe, eu falei, mas não vai nem orar? Não tem nem um pingo de disposição para passar por aquela dor, para crer que o Senhor pode curar uma dor de cabeça. Essa é uma geração que não está disposta a sentir dor. Sabia disso? É claro que não estou falando aqui somente de enfermidades. Tem hora que você precisa mesmo tomar um remédio. Mas eu estou te falando do ministério. Você vai ter que aprender a lidar com perdas, irmãos. Às vezes você vai passar por situações, né, que fazem parte desse processo de Deus. Principalmente se você é alguém que foi escolhido para um ministério grande. E eu tenho certeza que todos aqui são esses. Amém, irmãos? Você não está numa igreja qualquer. Você faz parte de um povo escolhido. Você tem pastores que são cheios do Espírito Santo. Nós nascemos para marcar essa geração. Amém? Alguém me falou essa semana de um irmão que saiu da igreja, e ele ficou pulando de igreja em igreja naquele tempo em que a galera saiu, e sabe que a irmã então foi falar para essa pessoa, olha, toda igreja tem defeitos, por que você não volta para a videira? Eu falei para ela, não, estou cansado dessa conversa, não, para de falar isso da gente, a gente dá o nosso melhor, amém, irmãos? Se tem algum defeito aqui, nós erramos querendo acertar, é ou não é? Então não nos coloca nessa galera aí que está fazendo um monte de asneira por aí, não. Nós somos um povo que está aqui em busca do propósito de Deus, somos apaixonados pela palavra, nós queremos acertar com os jovens, com os adultos, com as crianças. Então, irmãos, e tudo isso, né, fala de um povo que foi chamado para viver um propósito grande. Você é grande no Senhor, amém? Por isso nós precisamos então, irmãos, lidar com a vida cristã, né, de maneira espiritual. Você não pode tratar as coisas que acontecem no seu dia a dia de maneira natural. É muito perigoso você tratar as coisas assim. Em Hebreus, no capítulo 12, versículo 16, projeta para a gente, eu já vou lendo para nós não perdermos tempo. A Bíblia diz, nem haja algum impuro ou profano como Esaú, o qual por repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Sabe, irmãos, a revelação da graça, ela tem poder de dar qualidade às suas atitudes.
a graça, ela impulsiona todos os nossos trabalhos, sabia? Como eu vejo graça em ver, né, esse trabalho dos universitários, nas escolas, Deus está nos dando favor, irmãos. Deus está levantando homens e mulheres de Deus, né, em cada braço dos radicais livres. Isso é poderoso. Mas sabe de algo? As suas atitudes, elas têm poder de confirmar ou de destruir o propósito da graça nas nossas vidas. A atitude do que você vai fazer com a graça que foi disponibilizada para você, vai edificar ou destruir tudo isso. Principalmente você como discipulador, irmãos. Sabe, é muito sério a sua postura diante de um evento, diante de um encontro, diante de uma conferência, diante das Olimpíadas. Sabe, a sua cara, a sua feição, ela motiva ou desmotiva alguém, acredite. Por isso você precisa estar cheio do Espírito Santo, amém? Independente da sua idade, se você é alguém cheio do Espírito Santo, vai ter motivação, vai ter fogo, vai ter unção, amém, irmãos? Você vai influenciar pessoas. Por isso é fundamental entender que tem um propósito, mas esse propósito, ele não tem garantia, irmãos, de chegar ao destino final, se você não entender quais são as suas atitudes. Você precisa ter uma atitude ativa. A Bíblia diz, enchei-vos do Espírito Santo. É você quem tem que ser cheio, amém? É você quem tem que entender esse processo. Existe um espaço entre propósito e destino, né? O pastor falou a respeito disso aqui. É muito bom você saber a sua origem, mas qual é o seu final? Para onde você está indo? Né? E esse espaço, irmãos, aqui, é o que nós vivemos no dia a dia. A história de Esaú, ela mostra muito alguém que perdeu. Ele era escolhido, isso mostra a bênção da primogenitura, amém, irmãos? Desde o início ele era alguém escolhido, nasceu com os atributos de alguém que era um valente, caçador, habilidoso, o filho mais, né, almejado pelo pai, era o queridinho do papai, mas ele desprezou a oportunidade da bênção, deixou de ser alguém espiritual, e por isso ele perdeu, trocou por um prato de lentilhas. Quando ele entendeu a besteira que ele tinha feito, o tempo que ele tinha perdido, ele tentou se arrepender. Aqui em Hebreus fala que com lágrimas, mas já não dava mais tempo. Cuidado, irmãos. A pastora Luísa sempre fala algo. Todo prazer ele tem uma consequência, né? Cuidado com os prazeres dessa vida. Cuidado por onde você quer ir, né? Às vezes você nasceu para servir, para negar a sua carne, e naquele momento ali você acaba se isolando, buscando os outros prazeres, né? E eu quero falar aqui com você a respeito de algumas sombras que vão aparecer no seu ministério e que você precisa lidar com elas. Às vezes o medo é algo que vai te isolar e vai te prender, te travar. Talvez você está aqui, chegou aqui nesse retiro, na nossa imersão, travado, com medo de alguma coisa, algo te, né, paralisou. O medo é uma das coisas que nós devemos nos livrar, amém, irmãos? Amém. Hoje de manhã nós fizemos a corrida aí dos valentes, aleluia. Oh Deus, arrependimento de não ter convocado, obrigado a todos a irem, porque foi tão poderoso, irmãos, um ambiente tão poderoso, foi massa. Ano que vem nós vamos obrigar todo mundo, até os preguiçosos. Mas olha só, sabe que nós estávamos correndo e tinha uns que já estavam tomando a frente do negócio, estavam correndo até mais que os pastores. Às vezes você está pronto para uma corrida, você tem o melhor tênis, a melhor roupa, você vai disputar a maratona nas Olimpíadas, amém? Tem tudo ao seu favor, mas sabe que você está com um tênis de última geração apertado, 2 números a menos, assim é o medo. Você tem todo o potencial, treinamento, roupas, o equipamento de última geração, mas o tênis está apertado. Isso põe em xeque toda a sua corrida, todo o seu preparo. Talvez você chegou aqui hoje assim. Você estava amedrontado, travado, algumas coisas aconteceram, você perdeu gente, pessoas te abandonaram, e por algum motivo o medo entrou na sua vida. E hoje nós queremos orar por vocês, amém, irmãos? Uma unção vai ser liberada sobre a sua vida de ousadia, né? E você vai sair dessas cavernas
que tanto te amedrontam, que te paralisam, né? E você precisa entender isso. Às vezes as perdas que você teve foram bens materiais, pessoas queridas, importantes, perdas de posições, perda da autoestima, né? Talvez você perdeu até a essência do seu ministério, aquela paixão, está sempre lembrando de algo que aconteceu no passado. Ai, que saudade daquela célula, daquele discipulador, daquele pastor que marcou a minha vida. Eu nunca vivi um tempo como esse. Isso não pode estar no seu vocabulário. Se a vida cristã é uma crescente, se a cada dia nós nascemos para desfrutar de coisas ainda mais profundas e melhores, isso não pode fazer parte da sua vida, irmãos. Não importa se você está chegando aos finalmente aí dos radicais livres, indo para a rede de adultos, é uma crescente. Um pastor de adultos lá do Garavelo falou algo esses dias agora. Tem uns jovens pensando que a rede de adulto é cemitério de jovens aqui. Ele falou, não, manda esse povo sair daqui, aqui não é cemitério de nada não. Vou pôr eles para correr. E eu falei, esse é o Espírito. Não importa em qual rede você estiver, mas principalmente, irmãos, como jovens, você nasceu para, ser incendiado, a sua paixão, ela contagia, o seu posicionamento, as suas palavras, a maneira com que você fala, isso vai esparramar, irmãos, né? Você precisa ter esse entendimento, e sabe que a maioria não consegue, às vezes, administrar perdas. Muitos dos nossos jovens hoje não conseguem ultrapassar traumas. No dia do sol, ele serve ao Senhor, mas no dia da tempestade, agora eu tenho que ficar em casa. Afinal de contas, está chovendo, né? E eles se enchem de desculpas. Sabe, irmãos, nós não andamos pelas circunstâncias, nós andamos por fé, aleluia. Não importa se hoje está chovendo, se é um dia nublado, ou se é um sol, né, se é um dia muito florido, nós vamos orar da mesma forma, nós vamos viver com a mesma intensidade, nós fomos chamados para isso, amém, irmãos? Amém. Esses traumas no decorrer da caminhada, na verdade eles fazem parte do propósito de Deus, até aqueles que são levantes do diabo na sua vida. Romanos 8, 28, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, amém? Isso significa, irmãos, que tudo, não importa se você está no fundo do poço hoje, Deus te chamou, irmãos, para viver o propósito, e ele vai se cumprir de uma forma ou de outra, amém? Eu quero te falar hoje de alguns traumas, sombras, cavernas, que alguns homens de Deus entraram, radicais livres, apaixonados, que fizeram história, mas infelizmente, por um erro, por uma falha, eles deixaram perder o propósito, a visão. E o primeiro homem que eu quero falar aqui, eu quero hoje enfatizar a respeito da visão, nesse momento, foi um homem chamado Ló. A Bíblia diz em Gênesis 19, 30, vamos ler, a Bíblia diz, subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar, e habitou numa caverna, e com ele as 2 filhas. Olha para você ver. Esse cara, ele foi chamado junto com Abraão. Eles tinham um propósito, faziam parte do mesmo discipulado. Estavam ali fazendo a obra de Deus, radicais livres. Mas chegou um momento em que ele passou a andar por vista. Ele passou a olhar as campinas verdes. Ele passou a escolher as coisas de acordo com os seus olhos naturais. Tome muito cuidado com isso, irmãos. Não é porque a promoção é grande que você tem que ir por esse caminho. Nós somos espirituais, amém? Amém. E sabe que Ló, ele passou a viver dessa forma. Depois que aconteceu uma tragédia muito grande na sua vida, ele perdeu tudo, literalmente tudo, até a sua própria esposa. Ele então perdeu, né, o rumo. Ele deixou de ouvir o próprio Espírito. Talvez você está aqui me ouvindo hoje e passou por isso em algum momento. Talvez você perdeu tudo. Você não tem nada hoje. Até o desemprego bateu na sua porta. A escassez chegou. Você perdeu todos os bens materiais. E esse homem, então, ele passou a andar por vista. A Bíblia diz aqui que, ao sair de Sodoma, ele pediu a um anjo que permitisse, né, que ele fosse para um lugar chamado Zoar. E o anjo veio e permitiu. Falou para ele, em outras palavras, Deus estava mostrando, eu quero que você vá para Zoar.
Mas sabe que quando ele estava a caminho daquela cidade, ele sentiu medo e entrou dentro de uma caverna. Deus tinha um propósito, entrar em Zoar, mas ele entrou aonde? Numa caverna. Sabe o que significa Zoar? Significa lugar pequeno. Às vezes, irmãos, você perdeu tudo e está na hora de um recomeço. Recomeçar é difícil, principalmente para um discipulador, alguém que tem uma história. Eu te falo que eu conheço grandes homens de Deus, que eles não estão dispostos, irmãos, a passar por algo pequeno. Porque um dia foram grandes, tiveram nomes, e depois de passarem por uma tribulação deles mesmos, terem perdido a visão, agora eles não estão dispostos a isso. E aí se esconderam em cavernas. Ló foi alguém que foi natural, e por causa da sua postura de naturalidade, ele passou a contaminar as pessoas ao seu redor. Amém? Lembra que eu te disse que o seu posicionamento vai influenciar. Amém, irmãos? Amém. Quem eram os discípulos de Ló naquela situação? Suas filhas. Só que as suas filhas, vendo o líder, que era seu pai, agindo de maneira natural, desde o princípio ali do seu ministério, elas passaram a viver da mesma forma. Chegou um momento em que elas tiveram que tomar uma decisão. Ao invés de orar e perguntar ao Senhor, Senhor, o que eu faço? O que eu faço para gerar filhos? O que eu faço para multiplicar minha célula? Elas agiram de maneira natural. Não tem ninguém que queira dormir conosco. Vamos embebedar nosso pai, vamos dormir com ele. Olha para você ver que loucura. A filha mais velha gerou um povo chamado Moabitas. A filha mais nova gerou um povo chamado Amonitas. Irmãos, esse povo foram inimigos do povo de Israel. Foi gente que deu trabalho para o povo escolhido de Deus. Por quê? Atitudes naturais. Mas por que elas tiveram essa atitude? Porque o próprio pai agiu dessa forma. Não foi espiritual. Você foi chamado para ser espiritual nos seus dias. Amém, irmãos? Sabe, esqueça talvez ali o que mais que você tem que fazer, né? Com a força do seu braço, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Não, seja espiritual, seja alguém que dependa do Espírito, tenha intimidade com o Senhor, fale com o Senhor, ore. Nós precisamos orar, irmãos. A marca dos radicais livres sempre foi oração, sempre. Quando eu cheguei, eu te falo, eu mesmo me perguntei, para que esse povo ora tanto? Tinha algumas vigílias nossas, irmãos, que era assim, 2 horas de oração. Nossa, e eu dormindo em pé e não parava a oração. Quanto que vai acabar esse negócio? Às vezes orar é chato para você. Deixa eu te falar, é porque você ainda não rompeu a barreira do espiritual. Quando rompeu, o negócio pega fogo. Amém, irmãos? Por que para alguns às vezes é cansativo demais? Porque você precisa insistir. É como nesses dias dos muitos atletas aí, aleluia, ressurgindo do nada, amém, irmãos? Você precisa lembrar disso, quando você está numa corrida, às vezes vem aquela dorzinha na barriga, que eu não quero usar o nome mais comum, amém? Mas ela só passa quando? Quando você insiste, continua correndo, porque ela vai passar, amém? Assim é a oração. Às vezes está doendo, eu quero parar, mas insiste, vai um pouco além. E Deus vai te dar graça, Deus vai fazer você romper, e aquilo vai se tornar prazeroso. Mas seja alguém espiritual. As filhas de Ló, elas perderam a visão, assim como o pai. Sabe que, antes de tudo, Deus vai te dar uma visão. Em Isaías, no capítulo 6, a Bíblia mostra o início do ministério desse homem. Foi um grande homem de Deus, Isaías. Mas começou como? Com uma visão. Deus deu para ele uma visão dos céus, e a partir dali, irmãos, foi onde tudo começou. Próximo capítulo ele diz, Senhor, ai de mim, que homem que sou, de lábios impuros, eu não posso fazer nada. Mas aí vem o Senhor, o anjo, toca os lábios dele, e ele coloca as palavras, e assim começa o ministério desse homem. 40 anos de ministério, 2 filhos que serviram ao Senhor todos os dias, casado com uma profetisa, viveu intensamente até a morte. Morreu, sabe como? Amassado por 2 troncos e foi partido ao meio. Quando chegou na altura da sua boca, ele parou de gritar. E assim foi a morte de Isaías. Mas viveu todos os dias da vida dele para o propósito de Deus. Amém, irmãos? Foi alguém espiritual, que não se esqueceu da visão que lhe foi dada lá atrás. Você tem uma visão da parte de Deus hoje? A seu respeito?
Sabe, eu sei que nesses dias os nossos olhos foram abertos, como nós fomos edificados aqui, irmãos, mas é muito importante você não deixar os seus olhos, sabe, embaçarem. A Bíblia diz aqui que Ló, ele foi para essa caverna porque ele ficou com medo de morar na cidade, medo do que iam pensar a seu respeito, não teve disposição, sabe, para recomeçar. É melhor, irmão, ser uma pequena realidade do que uma grande promessa, sabia? Às vezes você está com medo de recomeçar, está com medo, irmãos, de depender, de entregar completamente, de pisar nas águas. Mas Deus está te chamando, irmãos, para ir para cima. Talvez você está aqui hoje e você precisava ouvir isso. Se você está no recomeço de um trabalho, não despreze os humildes recomeços, amém? Porque Deus tem uma grande nação, uma multidão de filhos espirituais para vocês, amém? Esses dias eu fiz uma célula, esses dias assim, uns 3 meses atrás. Eu fui atrás dos discipuladores desviados do Garavelo. Oh, labuta que foi, irmão, vocês não têm ideia. 6 meses de cansaço, nossa, é pior do que lidar com o ímpio. Sério, um povo assim, feridinho, mimimi, nossa, tanta desculpa, tanta coisa. Eu fiz essa célula lá por 6 meses. Uma luta, uma labuta, mas sabe qual que é a crise maior? É porque eles se acham grandes demais, e tem medo de zoar, tem medo do lugar pequeno, tem medo de recomeçar. Tem um lá que ele ainda está, e nós estamos insistindo com ele, vamos recomeçar, meu irmão. Mas ele sempre fica naquela, eu fui um discipulador tão grande, e hoje vou começar tudo do zero. É isso mesmo. Perca o medo do lugar pequeno, porque Deus, irmãos, é aquele que faz, como o pastor Naor disse, às vezes lá em Faina, um ressuscita, alguém grava, vai para o jornal, e Deus te faz grande do dia para a noite, amém? Sabe que teve um outro homem que entrou numa caverna, que está lá em 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1. A Bíblia fala que esse homem foi Davi. Ele era um rei, foi selado para isso, foi chamado para isso. Um rei não anda com qualquer pessoa, um rei, ele foi chamado para governar, e não para acabar sua história numa caverna. Um rei, ele não veste qualquer roupa, ele tem uma posição, amém, irmãos? Esse era Davi. Eu fico imaginando Davi, depois de ter ali sido chamado, nem levou o currículo, mas Deus bateu na porta dele e falou, está contratado, você é o futuro rei de Israel. Uau! Ele deve ter levantado já com uma postura diferente, um andar diferente. Mal sabia ele que iria começar os piores dias da sua vida, né? Davi, então, ele foi tirado da posição sem nem ter experimentado o prazer de ser um rei. O que Davi fez? Absolutamente nada de errado. Ele não errou, ele não foi rebelde, nada. Não deixou de liderar a célula, continuou lá cuidando das ovelhinhas, mas ainda assim foi removida a sua posição. E nesses dias, irmãos, é onde a justiça bate. E você fica se perguntando e olhando para si, o que eu fiz de errado? Por que está me perseguindo? Por que disso? Por que daquilo? E sabe que você vai se tornando alguém amargurado. E Davi, ele provavelmente entrou nessa amargura, e convenhamos, irmãos, espiritual atrai espiritual, é ou não é? Amém? É ou não é? Eu não acredito nessa história de que os opostos se atraem. Sempre quando eu vejo um casal problemático, um dos dois problemático, eu sei, o outro também é ou não é? Se vive junto é porque os dois são problemáticos, mas quando os dois são espirituais, assim é também, amém, irmãos? Amém. Sabe que Davi, mesmo sendo escolhido por Deus, em determinado momento, ele começou a atrair gente que não presta. Não é estranho para você hoje, se eu pegar aqui o pastor Rafael, e começar a ver que as amizades do pastor Rafael são só a galera do boteco, todo dia está na casa dele, e galera endividada, alguma coisa está errada aí, não é? Ou o pastor Rafael está caladinho, não está pregando o evangelho e concordando com tudo, ou ele já passou para o outro lado, amém, irmãos? Davi começou a atrair gente que não prestava. Davi passou a viver com um povo que não valia nada. Por que disso? Porque ele perdeu o posicionamento, a sua identidade.
Em algum momento, ele deixou que as reclamações e a murmuração entrassem no seu coração. E aí essa galera foi sendo atraída. Mas sabe, irmãos, que dentro daquela caverna não era o fim de Davi. Deus havia chamado ele para sair daquele lugar e desfrutar de coisas maiores. Amém, irmãos? Então Davi, ele se posicionou. A Bíblia diz, irmãos, que ele passou a liderar aquele povo. Mesmo depois de ter perdido ali a sua posição, de se tornar alguém frutífero, né? E às vezes colocando até em risco a palavra de Deus. Isso aqui é uma coisa grave. Deus liberou uma palavra sobre você, mas quando você deixa a murmuração entrar no seu coração, você coloca até em risco a palavra de Deus. Deus nos livre disso, amém, irmãos? Que o Senhor possa nos conservar, né, apaixonado todos os dias, para que o nome dEle seja honrado, para que cada uma das promessas dEle se cumpra na nossa vida, em nome de Jesus. Sem contar que aqui ele atraiu toda a gente de endividado, apertado, amargurado de espírito que podia. Mas sabe que teve um momento em que ele decidiu sair dessa caverna. Como? Ele creu na palavra em primeiro lugar. Eu sou rei. Deus me colocou aqui. Independente se eu tenho gente ou não. Deus me chamou para ser pastor. Amém, irmãos? Eu posso não ter o título hoje, mas eu já sou. Eu já vou me posicionar como tal. Tem irmãs aqui, já se posicione como uma esposa de pastor. Amém? Sabe, se você tem um chamado da parte de Deus, viva como tal. Por exemplo, você sabe que pastor da videira, ele tem que orar todo dia, 7 horas da manhã no prédio, é ou não é? Amém, irmãos? Tem que orar. Se o senhor não está orando, você manda mensagem para ele. Estou brincando. Mas tem que orar. Porque se você tem um chamado, e vamos supor que esse chamado vai se cumprir daqui quanto tempo? 2, 3, 5 anos? Então vamos pôr, 5 anos você vai ser pastor, em nome de Jesus, amém? Você vai descansar 5 anos agora e vai viver o restante da sua vida inteira orando de manhã no prédio? Por que você já não toma um posicionamento agora? Por que você já não passa a viver como um pastor agora? Você entende o que eu estou falando? Qual a promessa que Deus tem para você? Passa a viver como tal. Davi, então, ele se posicionou. Se Deus me colocou como rei, então chegou a hora de eu posicionar. Galera, olha para cá, vocês estão tudo endividados, apertados, mas eu sou o rei e eu quero falar para vocês. Deus vai mudar a história de vocês. Deus vai mudar. O nome está sujo, SPC, tem gente cobrando. Nós vamos dar um jeito de liquidar essas dívidas. Vocês se tornarão valentes. Foi um posicionamento. E assim ele saiu daquela caverna, deixou de murmurar, ele tomou uma escolha. A sua identidade, irmãos, ela fala de reinado, mas as suas circunstâncias ali, falava de um fugitivo, um foragido, que não tinha nem casa mais. Davi não podia voltar para a casa dos seus pais nesse instante, mas ele passou a ignorar as circunstâncias e viver conforme o chamado, conforme a sua escolha. Estão me entendendo, irmãos? Isso fala de identidade. Qual é a sua identidade? Viva como tal. Para que você foi chamado por Deus? Sabe, vista a sua identidade que Cristo te deu e posicione. Passa a viver conforme aquilo que você é e não conforme o que as circunstâncias, as pessoas dizem. Amém? Isso é a vontade de Deus. Sabe que em Gênesis, no capítulo 23, versículo 1, a Bíblia fala de uma outra caverna. A Bíblia fala que, tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Pode parar aí. Muitos pastores falaram a respeito de Abraão aqui como um exemplo de visão, amém? E de fato, Abraão foi um guerreiro, um valente. O cara viveu coisas sobrenaturais. Foi um pastorzão que viveu grandes histórias. Amém, irmãos? Mas sabe que teve um momento na vida de Abraão em que ele se perdeu? Onde veio uma perca tão grande na vida de Abraão, que ele tomou um nocaute, que ele ficou tonto. Foi o momento em que ele perdeu Sara. Sara foi a mulher que esteve ao lado dele diante das maiores batalhas. Foi a mulher que muitas vezes o viu errar. Sara foi a sua parceira de oração em dias de muita chuva, tempestade.
E sabe que chegou um momento da vida de Abraão em que ele perdeu a sua mulher querida. Talvez você está aqui hoje eu estava conversando com o Daniel, perdeu um filho ano passado, e você talvez perdeu alguém muito querido, assim como Abraão. Sabe qual foi a vontade de Abraão nesse instante aqui? Foi de morrer junto. A Bíblia fala que essa caverna aqui se chamava Macpela. E a vontade de Abraão aqui, irmãos, em comprar Macpela, literalmente, era morrer junto com a sua esposa. Macpela significa no original, sabe o quê? Túmulo duplo. Em outras palavras, Abraão preferia morrer do que continuar a vida naquele propósito. Essa foi a caverna de Abraão. Ele entrou para aquele lugar e ele não queria mais sair. Talvez você está aqui me escutando hoje e você tem passado por dias assim, em que você perdeu alguém muito querido, ou até mesmo você perdeu alguém por conta do ministério, um pastor, um líder que foi enviado, né? E você, de certa forma, se trancou, você ficou preso agora a essa caverna, você não quer mais sair de lá. A grande questão, irmãos, é que Deus te chamou para obras maiores, amém, irmãos? Deus te chamou para fazer história. A Bíblia, ela mostra aqui que Deus não queria acabar com a história de Abraão, ainda tinha muita coisa para ser feita. Abraão tinha um ministério, ele iria ser pai de multidões, a sua igreja ainda era uma micro-igreja, pequenininha. Sabe quem fazia parte? Quem era o principal membro? Seu filho, chamado Isaac. Mas Isaac precisava multiplicar-se. A célula de Abraão, que era o seu filho, precisava de multiplicação. E sabe que se Abraão continuasse dentro daquela caverna, o mover de Deus iria parar. Por isso então Deus chama Abraão para fora. Sai daí de dentro, meu filho, porque esse não é o lugar que eu quero que você esteja. Sabe que ali do lado havia um lugar chamado Manre. Manre fala... no original significa vigor. Olha que interessante isso. Deus chamou Abraão para Manre, e ele estava escondido numa caverna. Aqui fala do nosso posicionamento. Você quer ir para Manre ou para Macpela? Macpela fala desse túmulo duplo, mas Manre fala de um vigor espiritual. Eu admiro esse irmão. Esse irmão é da rede de adultos, perdeu o filho dele, veio para cá para ir para Manre, para experimentar de uma nova porção espiritual. Sabe por quê? Porque Deus tem muito para fazer na vida dele, assim como Deus tem para fazer na sua vida também hoje. Sabe que Abraão saiu de lá e literalmente ele saiu para multiplicar a sua célula. Foi aí então que ele manda um servo ir atrás de Rebeca, seu filho se casa e as suas próximas gerações continuam. Amém, irmãos? Logo depois desse processo, desse mover que Deus ainda tinha para fazer na sua vida, então Abraão morre. Mas ele não morreu, irmão, sem cumprir o propósito. Você tem um propósito da parte de Deus. Deus não quer que você morra numa caverna, sabe? Mas você precisa, irmãos, hoje, estar disposto a enterrar os seus mortos. Sabe, a enterrar aquele passado lá, que maravilhoso que você teve, e se posicionar, o Espírito Santo vai me usar, e eu vou fazer história. Talvez hoje eu estou com feridas, talvez hoje eu sinto saudade de alguém, mas que as minhas feridas tenham poder para curar, como diz a canção, amém? Está cheio de gente aí à espera de um posicionamento seu. Está cheio de filhos espirituais prontos para nascer de novo. E sabe quem vai te dar essa força? O Espírito Santo. Só Ele, irmãos, tem poder para fazer isso. Só o Espírito Santo tem poder para continuar essa história. Para tirar Abraão de Macpela, para levar ele para Manre e liberar um vigor espiritual sobre ele. Ele ali estava diante do seu propósito. O propósito de Abraão estava em xeque. Se ele continua naquela caverna, ele enterrava o propósito, irmãos. Não é porque você tem um propósito que você chegou ao fim da carreira. Nós precisamos vigiar, precisamos nos guardar. Diante das perdas, nós precisamos ainda avançar. Crer na palavra, irmãos. Esses são dias em que você recebeu muita palavra de Deus. Por isso, pega elas, coloca no seu coração.
E para todos os dias desse ano, que você tenha esse entendimento. Amém? Deus te chamou para isso. E sabe que a última caverna que eu quero te falar é a de Elias. A Bíblia diz em 1 Reis 19, no versículo 1, a Bíblia fala que esse homem passou por um teste final. E eu quero te falar aqui que é o teste final e a solução final para todas as suas crises. Isso aqui é que é vida. Deus te chamou para isso, para esse tempo. Tem coisas, irmãos, que você só vai viver nessa vida. Por exemplo, o privilégio de servir a Deus no meio de perdas. Isso não vai acontecer na eternidade, sabia? Só vai acontecer aqui. Eu sei que tem lutas que nós passamos, que às vezes parece que vão nos parar. Mas nesse dia, é o dia de você levantar os seus braços e adorar o Senhor. Amém? Entenda que tem lutas, tem guerras, mas a única oportunidade de você servir a Deus com essas lutas é nessa vida. Elias, ele passou por esse grande teste. A Bíblia diz, Acabe fez saber a Jezabel, não vou abrir aqui que está difícil ali. 1 Reis 19. Oh, Jesus. Obrigado. Então me ajuda aqui. A Bíblia deu problema aqui. Aleluia. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: faça-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. E olha o pedido de Elias, irmãos. E pediu para si a morte. E disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Elias pediu para Deus o matar. Tamanho foi a perca, tamanho foi a perseguição que ele passou, a luta que ele passou. Elias estava com tanto medo daquela mulher, irmãos, que ele fugiu para o deserto. E ali, quando ele foi avaliar toda a situação, a promessa que essa mulher fez, né, de matá-lo, ele sentiu tanto medo que ele pediu: Senhor, me mata logo e me leva logo, acaba logo com esse negócio. Talvez em algum momento desse ano que se passou, você pediu para morrer, ou para Jesus voltar. Jesus vai voltar, irmãos, mas que seja pela sua alegria, e não por causa das suas tribulações, amém? Mas lembre-se que cada tribulação dessa, existe um propósito em Deus. Elias estava pedindo a morte, e Deus escutou aqui a oração dele, Deus estava presente, sabe? Mas a resposta de Deus para Elias é que foi diferente. Lá no versículo 9, a Bíblia diz: ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? O Senhor perguntou para ele. Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. E aí ele vem aqui, né, questionar. Mas o fato é que ele entrou para uma caverna, trancafiado novamente, por causa do medo. Você sabia que a Bíblia, ela menciona essa frase, não temerás, não tenha medo, 365 vezes? Não é interessante? Uma vez para cada dia do ano, amém, irmãos? A Bíblia é maravilhosa, é perfeita demais, porque Deus não quer que os seus filhos passem por medo, sabia? Deus ouviu a oração de Elias e o medo dele, e Deus então, ele vem resolver o negócio. Lá no versículo 15, avança para mim por favor, olha aqui que Deus diz: disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninzi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Essa foi a resposta de Deus para ele. É maravilhoso como Deus sabe nos ignorar no nosso momento de loucura, né?
O cara estava pedindo: Deus, me mata, manda a morte, por favor. Deus vem, está ali diante dele e dá a resposta: quer morrer? Então faz o seguinte, vai para tal lugar e lá eu vou fazer algo com você. A resposta de Deus para Elias, irmãos, foi dando para ele um discipulado. Deus deu para ele um discípulo. Deus deu para ele Eliseu. Sabe, eu quero te falar hoje, irmãos, que Elias, estando com medo daquela mulher, Deus não atendeu o seu pedido de morrer. Mas Deus deu para ele, irmãos, a possibilidade de sair daquela caverna diante do discipulado. É no discipulado é que você vai ser alargado. Sabe, que ali é o grande laboratório de Deus, irmãos. É lidar com a liderança, é estar à frente desse trabalho. Sabe, quais as consequências se Elias tivesse ficado naquela caverna? Autocomiseração, eu sou um coitado, servi ao Senhor todos os dias, olha como eu fui maravilhoso, e agora estão querendo me matar. Quando Deus perguntou a Elias o que ele estava fazendo ali, sabe, ele só veio falar que estava servindo ao Senhor. Ele não via o erro, ele não estava vendo que ele estava longe do propósito, do discipulado. Nos dias de guerra, nos dias de lutas, irmãos, experimente cuidar de alguém, amém? Você nasceu para isso, você nasceu para desgastar a sua vida pelo Senhor, pelas pessoas. Quantos Deus manda ir para a igreja depois de algumas decepções consigo mesmo? E eles chegam ali, né, às vezes entram numa caverna, começam a olhar para si mesmo. Mas sabe que há uma unção que é derramada sobre nós, irmãos, para cuidar de gente, amém? Deus vai te dar uma alegria para cuidar de pessoas. O ministério de Elias foi restaurado a partir do momento em que ele passou a cuidar de Eliseu. É no discipulado, irmãos, que nós vemos a saída. Elias ainda viveu, antes de ser arrebatado, irmãos, 12 anos. 12 anos de discipulado, de treinamento, de unção, de vida. Aquilo que parecia ser o fim, aquilo que parecia impossível, amém? Deus então, Ele restaurou e Ele mudou todas as coisas. Nunca mais, sabe de algo interessante? Que em nenhum momento depois se ouve Elias murmurando ou reclamando de alguma coisa. Não é interessante isso? Porque você nasceu para isso. E aqui eu quero dar uma palavra para você que talvez tenha pensado em desistir. Nesses dias tem pensado em parar pela beira do caminho. Não, Davi, ele nasceu para servir. E isso fala de uma unção específica para um propósito singular. Elias, ele nasceu para cuidar de gente. Você nasceu, irmãos, para cuidar de pessoas. E não se esqueça disso em nenhum momento na sua vida. Se você se encontra em alguma caverna, que eu te falei aqui hoje, lembra que Deus tem muito mais para fazer na sua vida ainda, em nome de Jesus, amém? Mas não deixe que as cavernas, que os traumas da vida, do ministério te travam. Deus te chamou, irmãos, para fazer história, aleluia. Sabe, eu quero te dizer aqui hoje que a maior parte de nós, irmãos, fomos chamados no meio, né, de um avivamento. Quantos aqui nunca ouviram, né, nossos pastores falarem, né, a respeito de morrer por essa obra, de ser radical, né, para que outros possam viver, vale a pena morrer? Quantos nunca ouviram falar a respeito disso? Foi nesse ambiente que nós fomos gerados. Mas o que nós vamos fazer para a próxima geração? Está nas nossas mãos, amém? Te falo que estar aqui hoje na sua frente é uma grande responsabilidade, e eu, literalmente, né, fico nervoso, dei dor de barriga, né, mas eu falei para o Senhor: Senhor, me usa para mostrar isso hoje, para mostrar qual que é a realidade do seu coração. E algo que o Senhor colocou no meu coração nitidamente, é que aqui estão as colunas dos radicais livres de Goiânia, amém? O seu posicionamento, a maneira com que você vai falar, agir, orar, isso tudo vai fazer a diferença. Você sempre vai ter uma caverna para se esconder, mas um caminho de vigor espiritual, um caminho de unção, um caminho de vida, para que você viva o propósito de Deus em todos os dias da sua vida, amém? Essa é a vontade do Senhor para você. Há uma unção específica para o discipulado, e é sobre essa unção que nós queremos falar hoje. Nós queremos orar por vocês. Há uma unção, irmãos, que ela é derramada, né, da cabeça dos líderes, e ela escorre para cada um dos discípulos. Ela não deve parar através da sua vida.
né, é como uma mangueira. Quanto mais, né, flui através de você, mais você será cheio. Mas você tem que ter essa disposição. Você tem que sair do lugar, irmãos, de conforto. Às vezes parece que a caverna é um lugar quente, é um lugar agradável, não tem ninguém me olhando, eu não estou fazendo nada, não estou passando vergonha. Mas ali não é a vontade de Deus para você. Deus te chamou para ser ousado, amém, irmãos? Deus te chamou para fazer história, para fazer coisas sobrenaturais. Mas para isso, nós precisamos depender do Espírito. Depender do Espírito Santo, irmãos, fala de entregar os seus dias nas mãos dEle. Fala de você ser sensível à voz do Espírito. Fala de você ouvi-lo, mesmo em circunstâncias extraordinárias. Lembro de uma vez que eu estava passando por um lugar, e o Espírito Santo, ele veio com essa voz dentro de mim, né, e me falou uma coisa tão absurda naquele momento. Era ali, nas mediações da Avenida Rio Verde, era um ponto de prostituição de homossexuais. E o Espírito Santo literalmente falou para mim parar e orar com um homem que estava naquele lugar. Ele estava sentado no meio-fio, eu nem sabia o que eu ia falar para aquele cara, mas eu simplesmente obedeci a direção. Parei, sentei do lado dele, ele olhou para mim, falou, e ficou com aquela cara, e eu falei, oi, ele, oi. Até então não tinha uma palavra. Mas sabe que de repente o Senhor foi me dando palavra de conhecimento, eu fui falando para aquele homem, que não era da vontade de Deus aquilo ali, que as feridas que ele sofreu no passado, o Senhor estava ali para curar. E sabe que, por volta de meia-noite, vindo de uma vigília, dia de quinta-feira, no meio de um lugar de prostituição de homossexuais, Deus começou a me usar. Mas quantos estão dispostos a ouvir a voz do Espírito? Quantos estão, sabe, talvez vivendo de maneira natural? Irmãos, você não pode ser um profissional do discipulado. Cuidado com isso. Porque de tanto você fazer semana após semana, você se tornou um profissional. Você já consegue, né, ter uma hora ali de entretenimento, de falar uma palavrinha ou outra, mas às vezes você não está dependendo do Espírito, irmãos. Nós não podemos fazer nada sem o Espírito Santo. Ele é o selo, é a unção que vai testificar o seu trabalho, é a unção que vai, sabe, confirmar que a direção correta que você está fazendo. Às vezes você vai passar por lutas e perdas, irmãos, que vai te deixar desmotivado. Mas nesses dias você precisa depender da unção de Deus. É a unção que faz diferença, é a unção que vai fazer com que o trabalho seja muito mais leve e produtivo. Sabe, de algo que alguns irmãos eles têm se escondido, é que eles acham que a graça de Deus agora, o descanso de Deus, é você não desfrutar de um crescimento. Não, eu estou aqui fazendo uma reunião de discipulado toda semana, e está tudo certo, estou no descanso de Deus, cuidado com isso. Deixa eu te falar um negócio, se é você quem está fazendo, então tem limites, amém? Mas se é Deus quem está fazendo, não tem limites. Se é Deus quem está fazendo através de você, então tem que ter frutos, tem que ter resultado, porque é Ele quem faz. Você concorda comigo? Se é Ele quem está fazendo, irmãos, e não tem aqui agora os nossos pitacos, não atrapalheis o Espírito Santo, é isso que a Bíblia diz, amém? Então vai crescer, vai desenvolver, vai avançar o trabalho, mas para isso você precisa depender da unção de Deus. Você precisa buscar o Espírito Santo com todo o seu coração, amém? A unção, ela é algo inegociável para o nosso trabalho. Seja espiritual, pega tudo isso que você viveu nesse final de semana agora, leva para o seu discipulado, irmãos, viva uma vida espiritual nesse novo ano. Sabe, nós, como nunca antes, precisamos alertar os nossos jovens a respeito da identidade, mas isso só será feito através da unção de Deus. Não tem outra forma. Não tem como você falar para alguém, nos dias de hoje, com argumentos, né, contra homossexualismo, sexo fora do casamento, se tornou algo tão comum, é ou não é? Como nós vamos falar disso, irmão, se não tem unção? Como? Me fala. Porque os adolescentes, juvenis de 11 anos já estão transando, irmãos. Então é algo tão comum e tão normal, né, que você não consegue, na própria força, no seu próprio entendimento, na sua própria teologia. Você precisa da unção de Deus.
Você precisa de unção. É ela que vai fazer a diferença. Amém, irmãos? Amém. E eu quero orar com você hoje a respeito disso. Aleluia. Vamos ficar de pé? Vamos tirar as cadeiras agora? Chega essas cadeiras para o lado. Vamos fazer uma santa bagunça nesse lugar, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, não perca esse ambiente, irmãos. Pode vir aqui mais para o meio. Vamos fazer uma bagunça santa aqui. Talvez você se encontre em algumas dessas cavernas que eu mencionei. Você perdeu a visão por andar no natural, perdeu bens materiais, e por causa disso o medo tomou o seu coração. E você não consegue mais romper essa barreira. Talvez você perdeu até mesmo a sua identidade. Você era alguém radical, apaixonado, mas por causa das críticas, das falácias, das circunstâncias, da caverna de Adulão, você acabou se conformando com esse mundo e passou a viver, a aceitar algumas coisas que não faziam parte de você. Talvez você é como Abraão, que perdeu alguém muito querido. E por um momento você perdeu o cerne do propósito final da sua vida. Você se esqueceu. Você perdeu a força. E você está aqui até achando que é o fim. Talvez você é como Elias, que estava a ponto de pedir a morte. Mas sabe que há uma unção hoje que vai ser derramada sobre a sua vida. Amém, irmãos? Essa unção, ela é quem te capacita. Ela é a capacidade, a habilidade de ministrar na vida de outros. Você precisa dela todos os dias. Oh, irmãos, nós somos tão limitados. Não dá para fazer a obra de Deus na força do nosso conhecimento. Precisa de unção de Deus. Você precisa de estar encharcado. Sabe, não é à toa essa imersão. E esse nome de imergir fala justamente disso, de uma unção que você mergulha. E o Espírito é quem vai falar através de você, e vai ser algo muito mais leve, sabe, algo espontâneo, sem peso, sem fardo. Essa é a vontade do Espírito Santo, é que Ele coloque as palavras no seu coração, é que Ele te use, é que Ele te guarde. Oh, irmãos, nós precisamos tanto de unção.